Ligação química é uma parte muito importante. É ela que dá o suporte para tudo que eu vou te ensinar daqui para frente. Então, eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva, porque a química é a disciplina que mais precisa de sequência. Muita gente não gosta de química. Por que não gosta? Porque não enxerga a sequência. A hora que você começa a enxergar, você começa a se apaixonar. Olha aqui. Nós aprendemos tudo do átomo, aí nós aprendemos a tabela, que são os tipos diferentes de átomos, aí nós vimos que esses tipos diferentes de átomos têm necessidade de se ligar e formamos as substâncias. Substâncias estas que nós já aprendemos que podem se misturar e que eu posso separar essa mistura. Olha só onde nós estamos, tá? Mas quando esses átomos se ligam, eles podem se ligar de 4 maneiras diferentes. Pode ser que 2 tipos de átomos se aproximam, sendo um louco para doar e o outro louco para receber elétrons. Então, quando isso acontece, a ligação é do tipo iônica. O que significa isso? Doação permanente de elétrons. Uma vez o elétron doado, não tem retorno, tá? Mas também pode acontecer de 2 elementos se aproximarem e os 2 estarem precisando receber elétrons. E se os 2 estão precisando receber elétrons e os 2 têm disponibilidade para poder emprestar um elétron para o vizinho, então é onde acontece o compartilhamento. Cada átomo contribui com um elétron, forma-se um par e esse par é compartilhado. Então essa é a ligação covalente. Porém, às vezes, o átomo que se aproxima de quem está precisando receber elétrons já está estabilizado, já está com o octeto completo. Porém, tem pares livres, pares que não sofreram ligação e pode emprestar o par todinho. Então, o par todo de um mesmo átomo vai ser usado pelos 2 ao mesmo tempo. Aí a ligação é dativa ou coordenada. Então, prestem atenção que as ligações dativas ou coordenadas só acontecem depois que todas as covalentes já ocorreram. Todas as covalentes possíveis, tá? Ótimo. Mas vocês também sabem que nós temos as placas metálicas, não é? A gente encontra placa de alumínio, placa de zinco, placa de ouro, placa de prata. E aí, como que essas placas se formam? Quando eu digo que eu estou com uma placa de zinco, é porque nessa placa só tem átomos de zinco. Como? Como que esses átomos de zinco se ligam? Então, isto é uma propriedade dos metais, tá? Então, o que eu estou falando aqui para vocês foi constatado na natureza. Olha o que acontece. Átomos de um mesmo metal se aproximam, trocam energias e dessas trocas de energia, os elétrons de valência de cada átomo do metal, o que são elétrons de valência? Elétrons da última camada. São liberados. Mas eles são liberados, porém, eles não são liberados para ir embora. Eles são liberados para ficar ali, no entorno, tá? Então, os elétrons da camada de valência são liberados. Esses átomos do metal se tornam cátion, mas eles ficam envolvidos por uma nuvem, que alguns autores também chamam de mar, né? De elétrons livres. E é isso o que dá a consistência da placa. A parte dura da placa é formada por uma rede de cátions. Você vai falar, mas como que rede de cátions com? Cátions são cargas positivas. Cargas positivas se repelem, mas elas estão compensadas por esse mar de elétrons, que vai envolver esses cátions e vai neutralizar as tuas cargas.
Toda placa metálica adora ser neutra. Por isso mesmo que quando a placa metálica não está neutra, nós levamos choque. A gente leva choque no chuveiro, a gente leva choque quando está um dia muito seco no nosso carro. Por quê? Porque a placa adora ser neutra. Se alguma coisa aconteceu e ela perdeu ou ganhou elétrons, se ela perdeu elétrons, ela quer roubar elétrons de você para voltar a ser neutra. Choque. Se ela ganhou elétrons, ela quer jogar os elétrons que estão a mais em você. Choque. Movimento ordenado de cargas. Entenderam? Tá? Então, é por isso que eu escrevi aqui, ó. A ligação metálica ocorre entre átomos de um mesmo metal, tá? Não existe uma ligação metálica entre prata e ouro. Não. A ligação metálica é só entre átomos de prata, que vai dar uma placa de prata. Só entre átomos de ouro, que vai dar uma placa de ouro. Entenderam? E como é que acontece? Olha, ela é constituída por cátions do metal envoltos por uma nuvem de elétrons livres, sendo que esses elétrons foram liberados da camada de valência do metal, tá? Então, quando você quer representar uma placa, como você faz? Eu quero representar aqui para vocês uma placa de zinco. O que eu sei do zinco? O zinco, ele é um metal de transição e está no grupo 12. Se ele está no grupo 12, a distribuição do zinco termina assim, ó. NS2, N-1, D10. Então, na camada de valência, ele tem 2 elétrons. Qual a tendência dele? Doar esses 2 elétrons. Então, o zinco tem a tendência a liberar 2 elétrons e se tornar zinco 2+. Então, quando a placa de zinco se forma, os átomos de zinco vão se aproximando e vão se tornando zinco 2+. Então, a parte dura da placa, ela é formada por zinco 2+. E para cada zinco 2+, que nós temos aqui presente na nossa placa, nós vamos ter 2 elétrons livres. Então, nós vamos ter aqui 2 elétrons, 2 elétrons, 2, 2. Esses elétrons vão formando uma nuvem em torno desses cátions. E é isso que faz com que a placa tenha aquela rigidez, tá? Os cátions que formam a rede, que algumas pessoas também chamam de nós, tá? O cátion é um nó, vai formar a parte dura da placa. E em volta nós temos os elétrons livres. Então agora eu começo a entender por que placa metálica brilha, por que ela conduz muito bem calor e corrente elétrica. Por que a placa metálica brilha? Porque os elétrons estão livres na superfície da placa. Quando, por exemplo, bate o sol ou a luz, parte dessa energia luminosa se transforma em energia térmica. Ativa esse elétron. Elétron ativado, o que acontece? Salta. Mas logo que ele salta, ele se sente como se ele tivesse ido para um nível mais externo. Qual a vontade dele? Voltar. E no retorno, libera a energia que ganhou na forma de ondas eletromagnéticas, cuja frequência gera luz, tá? Então é por isso mesmo que antigamente, quando nós mulheres ficávamos em casa, lavando, passando, cozinhando, a gente areava as nossas panelas. Areava de tal forma que quando você se olhava na panela, era como se fosse um espelho, né? Hoje a gente já não faz mais isso, lava a louça com bucha, né? Não usa nem mais o bombril. Mas quando a gente areava, o que a gente estava fazendo lá? A gente pegava a panela, o que nós estamos passando para o metal? Energia. Como ficam os eletronzinhos da superfície da minha panela? Não é? Tudo agitadinho. Eu parei de arear, esses elétrons não vão se acomodando? E à medida que se acomodam, liberam luz.
Por isso que a panela brilha, ok? Por que que é muito fácil conduzir corrente elétrica por um metal? Porque os elétrons estão livres, gente. E livres, o que acontece? É fácil entrar em movimento ordenado, tá? E por isso também que os metais conduzem bem o calor. Os elétrons são livres. Eu ponho o calor nesse elétron aqui, ele se agita. Empurra o vizinho agita. Empurra o vizinho agita. E aí todo mundo vai ficando agitado e esse calor vai se propagando. Entenderam? Então, toda placa metálica tem alto brilho, conduz muito bem corrente elétrica e conduz muito bem o calor, tá? Mas guardem um detalhe que mais para frente, quando chegarmos em pilha e eletrólise, eu vou precisar. Placa metálica ama ser neutra, tá? Quando ela não está neutra, o que eu quero dizer ser neutra? Por exemplo, esta placa, para cada cátion zinco 2+, tem que estar presente lá 2 elétrons. Se um desses elétrons forem perdidos, não é? Pronto, a placa já não se sente bem e vai começar a procurar buscar um elétron para repor. E nessa busca é onde ocorre o que nós chamamos no ser humano do choque, movimento ordenado, corrente elétrica. Ficou claro? Entendemos bem? Aí eu disse uma coisa que pode ter ficado aí encasquetado na sua cabeça. Eu disse assim, gente, presta atenção. Não existe placa de ouro e prata. Ou a placa é ouro, ou a placa é prata. Você vai falar, ai, que Conceição mentirosa. Eu sei que existe o ouro 18. E o que é o ouro 18 que as pessoas vivem me dizendo? Ouro 18 é uma mistura de ouro, prata e pode ser cobre ou estanho, na maioria das vezes estanho. E ela está falando que não. Sim, falei que não e repito. A ligação metálica é sempre entre átomos de um mesmo metal. Quando você fala em ouro 18 quilates, você está falando de uma liga metálica. E o que é uma liga metálica? Liga metálica já não é mais uma ligação, é uma mistura, tá? É uma mistura de placas metálicas fundidas, o que vai gerar uma mistura homogênea. Então, por exemplo, eu não sei se vocês têm conhecimento que ouro puro é o chamado ouro 24 quilates. Pergunte para alguém da sua família se alguém tem uma joia de ouro 24 quilates. Ninguém tem. Só quem tinha ouro 24 quilates eram as portuguesas lá no tempo em que a extração de ouro era muito grande aqui no Brasil, né? Por quê? Porque o ouro 24 quilates, que é o ouro puro, ele é muito mole. Então, se você coloca um brinco de ouro 24 e dorme, ele amanhece todo amassado, todo deformado, tá? Quando nós misturamos ouro com outros metais, ele vai se tornando cada vez mais resistente. Então, por exemplo, se você perguntar na sua casa, tem as joias que eu guardo do tempo que você era bebê, porque todo bebê tem uma pulseirinha, ou então tem um brinco, ou então tem uma correntinha, são ouro 14. Por quê, gente? À medida que os quilates vão caindo, eu estou usando menos ouro e mais outros metais. Quanto mais eu misturo metais, mais resistente fica a peça. Então, uma pulseira para colocar no braço de um bebê
Nunca se faz ouro 18, faz ouro 14, por quê? Esse bebê, a primeira vez que ele olhar essa pulseira no braço, ele vai levar a boca e vai ficar com a pulseira na boca. E ela tem que ser muito resistente para não arrebentar, porque se ela arrebentar, essa criança vai engolir a pulseira. E a gente não quer que isso aconteça. Então, por isso, ouro 14. Então, a liga, ela sempre é feita com um determinado objetivo. Por exemplo, nos aviões, a gente usa uma liga que chama duralumínio. Duralumínio. Por quê? Porque essa liga é extremamente leve. Então, tudo aquilo que você vê lá no avião, que você fala, isso é tudo inox, ai que lindo, tudo duralumínio. Para ser leve, até mesmo as peças da parte de motor do avião, tudo duralumínio, para ser leve e o avião poder voar com mais facilidade, tá? Então, nós temos várias ligas que têm como objetivo melhorar as propriedades daquele metal sozinho. É por isso que a gente mistura. Então, quando a gente vai misturar metais, o que a gente faz? A gente funde todos juntos. Aí fica um líquido homogêneo. E depois a gente molda do jeito que a gente quer. Então, a gente funde tudo junto para fazer o ouro 18 quilates. Aí molda o anel, o brinco, a corrente, o que você quer fazer. Tá? Ficou bem claro? O que é o ouro 18? Que isso vocês têm que saber na ponta da língua. O ouro 18 quilates é o que tem 75% ouro e 12,5% prata, e os outros 12,5% pode ser estanho ou cobre. Na maioria das vezes, estanho. Tá? Bem claro, pessoal? Muito bem. Então, vejam bem, ó. Aí na sua apostila, eu coloquei para vocês as ligas que mais costumam cair no vestibular, tá? E eu coloquei uma porção de informações sobre essas ligas, mas vocês não precisam decorar tudo isso. Aliás, essa tabelinha de liga metálica que está na página 23, viu, pessoal? Essa tabelinha aqui, vocês deem uma lida nela. Cada vez que você for fazer um exercício que cobra a liga, você volta a olhar aqui e deixa para olhar de novo na véspera do vestibular. Porque não adianta decorar agora. Daqui a algum tempo você já esqueceu tudo, ou então confundiu, tá? Mas o que eu preciso que vocês saibam daqui? Ó, primeiro, a liga mais importante que nós temos é o aço, tá? Aço é uma mistura de ferro com carbono. Você vai falar assim, peraí, Conceição, você não falou que liga metálica é uma mistura de metais? Falei. Aqui nós temos uma exceção, tá? A gente mistura com carbono. Carbono não é metal, tá? Mas tudo bem, é uma liga metálica. Essa liga, ferro com carbono, e no aço o que predomina é o ferro, por isso que é considerado liga metálica, tá? Ela é usada com infinitas aplicações. O aço é matéria-prima para muita coisa, tá? Então é uma liga muito importante. Aí nós temos aí o aço inox. Aço inox, o nome já está dizendo, é uma liga metálica que não oxida. O aço inox, ele veio para substituir a prata. Antigamente as mulheres tinham peças de prata pela casa toda. Só que tinha um dia da semana que a gente tinha que ficar lá limpando a prata o dia inteiro, porque escurece, oxida com o oxigênio do ar. Hoje não. Hoje a gente põe pela nossa casa, na nossa cozinha, o aço inox, porque não oxida, tá sempre bonitão. E a gente passa uma bucha, tá da hora, não é? Então, o aço inox, que é na verdade o aço acrescido de cromo e níquel, tá? Tem que decorar tudo isso? Não. Normalmente nos enunciados vem, e quando não vem, vem naquele lá, adote e anote, tá? O que a gente faz com aço inox?
milhões de coisas, né? Olha aí, talheres, utensílios de cozinha, aquelas bandejas lindas, maravilhosas, decoração, né? A liga monetária, essa tá na moda, por favor, guardem. Liga monetária é cobre com níquel, tá? Por que que a gente usa essa liga para fazer as moedas? Porque ela tem alta dureza e é inoxidável também, então ela tá sempre bonita, ela não escurece, tá? O ouro 18 quilates, que é outro cara extremamente importante, como eu falei para vocês, ó, 75% ouro, 12,5% prata, 12,5% cobre, que às vezes é substituído por estanho, usado para as nossas peças de adorno, né? O bronze, outro cara importante, uma mistura de cobre com estanho, o que predomina é o cobre, né? É muito fácil o bronze ser moldado e é muito usado em peças de artesanato, tá? O latão, que é muito parecido com o bronze, só que o latão tem proporções diferentes, né? É cobre também, em maior proporção, só que em vez de estanho, usa o zinco, tá? Tem muita aparência, é muito bonito, né? E uma grande flexibilidade, fácil de fazer curvaturas. Então, por isso que ele é muito usado para fazer tubos, torneiras, tá? E nós temos aí dois amálgama, o amálgama de mercúrio e o amálgama de zinco, que também são extremamente importantes. O amálgama de mercúrio é a obturação do nosso dente, tá? É a mistura de mercúrio, cádmio, estanho, prata e cobre, tá? É muito usado na odontologia. Antigamente, os dentistas faziam essa misturinha ali na frente da joelho, por causa do mercúrio, que faz muito mal, é tóxico, e para o dentista que fazia isso todos os dias, era um fator para diminuir o seu tempo de vida, tá? E o amálgama de zinco, que hoje é usado nas pilhas, tá? Que é a mistura de mercúrio com zinco, tá? Que é usado nas pilhas seca, tá? Então, essas ligas, é muito bom que vocês tenham conhecimento, certo? E guardar que liga metálica não é sinônimo de ligação metálica. É uma mistura de placas que sofreram ligações metálicas. Ficou bem claro? Tudo lindo?